podcast. Conhecimento que sai de dentro das paredes da escola e chega até você. Hoje, os alunos Lucas Biazon e Manuela Vitória conversam com o professor Miller sobre a ascensão dos países emergentes e a mudança do cenário mundial. Oi, eu sou a Manuela, do segundo ano do Colégio Portinari. Eu sou o Lucas, do primeiro ano do Colégio Portinari. E hoje a gente está aqui com o Miller, que é nosso coordenador pedagógico, para falar sobre a ascensão dos países emergentes e a mudança no cenário mundial. A primeira pergunta: qual o papel do Brasil na Assembleia Geral da ONU? Bom, a ONU ela se reúne anualmente, sempre no mês de setembro, né? E nessa reunião chamada Assembleia Geral da ONU, que reúne 193 países no mundo. Mas é um órgão, né, mais assim de discussões e que não leva a muitas consequências. O que é importante na ONU é o Conselho de Segurança, né, que é um órgão formado por 15 países, onde 5 são membros permanentes e têm poder de decisão. A Assembleia Geral não tem esse poder de decisão. Agora, para o Brasil é importante a Assembleia Geral, porque tradicionalmente o primeiro país a discursar, no caso, que seria o presidente do Brasil, é sempre o presidente do Brasil, da oportunidade, né? Mas é um órgão, eu digo assim, que não tem tanta relevância, certo? Sim, entendi. Eu queria que você falasse um pouco sobre o BRICS e se ele ele cumpre o que ele promete. Então, esse bloco BRICS, né, ele surgiu em 2001, quando um economista de um banco de investimento chamado Goldman Sachs, né, ele criou, o nome do personagem, Jim O'Neill, né? Ele, na oportunidade de 2001, ele observando o crescimento dos países do mundo, ele criou esse acrônimo, né, que seria essa sigla, representado pelo Brasil, pela Rússia, pela Índia e pela China, que eram os 4 membros iniciais. Inclusive a palavra BRIC significa tijolo em inglês, não é? E tijolo você usa para quê? Para construir. Então estava mostrando que países que estavam em crescimento, certo? Em desenvolvimento. O bloco surgiu em 2011, a África do Sul foi admitida. Então passou a ter 5 e acrescentaram o S na sigla, aí ficou BRICS, né? Em 2023 agora, né? 2013, antes, eles criaram um banco, o chamado Novo Banco de Investimento, o Banco dos BRICS. Esse banco ele tem a finalidade de disputar o mercado com o FMI. O FMI auxilia os países que estão em crise econômica, né? E o Banco dos BRICS tem a mesma função, é emprestar dinheiro para esses países tentar se safar de uma situação de crise, por exemplo. O que é importante lembrar nos BRICS aí, nesse banco, é que a Dilma Rousseff, que foi presidente do Brasil, é a presidente dos BRICS hoje, né? A sede desse banco fica em Xangai, na China, né? E os BRICS, eles têm o anseio, têm o objetivo, né, de ser um bloco antagônico, por exemplo, às grandes potências do mundo. Eles querem formar o chamado Sul Global, né? Porque quem que domina o mundo hoje? São os Estados Unidos, né, e a União Europeia, né? Eles que têm poder de decisão. Qual seria um contraponto? Então, hoje eles querem, por isso que eles estão ampliando esse bloco chamado BRICS, né? Agora vocês acompanharam que nesse ano aqui, mais 5 países ingressaram nesse bloco, né? A Argentina, né? 2 países africanos, o Egito e a Etiópia, e 3 países do Oriente Médio, né? Que seria, no caso, o Irã, Emirados Árabes, né? E o outro me fugiu de momento qual que é. Vocês me ajudam a lembrar quem que é o outro que entrou? A Arábia Saudita, né? Eu perguntei e no fim acabei lembrando. Então, inclusive, o ingresso desses 5 países aí foi criticada pelo criador dos BRICS, porque são países que representam muito pouco no cenário mundial. Aí vocês conhecem bem a história da Etiópia, um dos países mais pobres do mundo,
está lá nos BRICS. Inclusive, esse Jim O'Neill, ele disse assim, que se fosse para ampliar os BRICS, a Indonésia, né, e a Nigéria seriam 2 países que poderiam fazer parte, sim, de fato, e ter relevância nos BRICS. Não esses que entraram. Egito, Etiópia, o Irã, a Arábia Saudita, Emirados Árabes, são países que o quê? Que não têm tanta importância econômica no mundo. Além desses países que entraram, tem mais alguma outra mudança que aconteceu no BRICS? Então, a tendência, houve agora, né, uma reunião, agora no mês de agosto, uma reunião dos BRICS na África do Sul, Joanesburgo, né? E nessa reunião decidiram pelo ingresso de 5 novos países aí. E a tendência é, na próxima reunião, que acontece anualmente, outros membros serem admitidos. Porque, como eu falei para vocês, eles querem, né, formar um bloco que seja antagônico a essas grandes potências do mundo, que é o chamado Sul Global. Apesar da China não ser um país do Sul. Eu falo assim, Sul, em termos do quê? Quando se fala assim, o mundo norte-sul, né? Não é o norte geográfico, é o sul geográfico, né? O sul representa o quê? Os países pobres e os países que estão em desenvolvimento. Onde estão os países mais ricos do mundo? Hemisfério do Norte e na Europa. Exato, que são o hemisfério norte, né? Você poderia explicar sobre o G20 e o seu papel no mundo atual? Então, o G20 é um órgão, né, que ele reúne 19 países mais toda a União Europeia, né? Então, é um bloco bastante numeroso. Ele surgiu em 1999 com o objetivo, porque quando surgiu o G20, ele surgiu para tentar antecipar problemas econômicos no mundo. Crises, por exemplo, crise econômica, né? Como que você antecipa? Você, lógico, observando o andamento da economia nos países, certo? Quem que fazia parte desse G20? Somente quem que representava os países? Somente os ministros da economia e também os presidentes dos bancos centrais de cada país, certo? Por quê? Porque era uma discussão econômica. Com o passar do tempo, esse G20 passou a ser um bloco onde os presidentes dos países se reúnem. Entendeu? Inclusive essa última reunião que teve na Índia agora esse ano também, agora no mês de agosto também, em Nova Delhi, na Índia, foi uma reunião do G20, né? E onde o que mais se discutiu? A guerra na Ucrânia. E não é esse o objetivo do G20. Do G20 é discutir a economia mundial, certo? Aí, por exemplo, 2008 não teve aquela crise econômica dos Estados Unidos? Aquela crise que começou no mercado imobiliário americano, esparramou-se pelo mundo, certo? Então, como que eu vou resolver uma crise dessa? E como que nós vamos resolver uma outra possível crise que veio depois, que foi no tempo da pandemia? O mundo não ficou parado praticamente na pandemia, né? Não houve uma decadência econômica no mundo de um modo geral, não é isso? Então o objetivo do G20 seria esse, discutir a economia no mundo, mas de repente tornou-se o quê? Um órgão mais político. Inclusive, chega no final de toda a reunião, eles fazem um relatório, né? E os países assinam. E nessa última reunião, não houve acordo para assinar um documento. Por quê? Porque a discussão maior foi sobre a guerra da Ucrânia e diversos países aí se abstiveram de assinar um documento criticando a Rússia invadindo a Ucrânia. Inclusive o Brasil. A senhora acredita que o dólar pode deixar de ser a moeda mundial dentro dos próximos anos? Não acredito. Não acredito porque, olha, se a gente for levar em conta a história do mundo, vamos falar assim, só tiveram 2 moedas internacionais, a libra esterlina, né, e o dólar norte-americano. O dólar passou a ser moeda, a gente fala moeda é reserva internacional, é a moeda que serve para todos os países aí realizarem o intercâmbio. Então o Brasil vende para alguém, recebe em dólar. O Brasil compra de alguém, recebe em dólar, certo? E surgiu desde 1944, Conferência de Bretton Woods nos Estados Unidos. Decidiu-se o quê? Que o dólar seria a moeda de reserva internacional. Agora, com os BRICS, eles estão propondo, né,
fazer as transações com as suas próprias moedas. Só que tem um problema. Por exemplo, eu acabei de falar para vocês agora que a Argentina ingressou nos BRICS, certo? Agora eu faço uma pergunta para vocês, né? Se vocês fossem dirigentes de um país, por exemplo, vocês aceitariam o peso argentino levando em conta a crise que está passando naquele país hoje? Não. Aí. Então, quer dizer, as moedas não são muito desvalorizadas de muitos países do mundo, né? Então tem que ter uma moeda forte, né? E qual que é a maior economia do mundo? São os Estados Unidos. Consequentemente, né, é uma moeda que tem o quê? Que tem garantia, que tem lastro, vamos falar assim, né? Aí eu falo o peso argentino, eu estou citando a Argentina por causa do quê? Pelo ingresso dela recentemente no bloco dos BRICS, né? Aí o Brasil e China. O Brasil pode pagar o produto chinês com o real. E a China pode pagar com o yuan, que é a moeda chinesa. Mas não são duas moedas de valores diferentes. Certo? E será que todo o país não vai aceitar, por exemplo, o yuan ou, por exemplo, o real em suas transações? Então eu acho que é muito prematuro, né, tentar substituir o dólar numa situação como a gente se encontra hoje, né? Você acha que mesmo, por exemplo, tendo peso argentino, que seria muito ruim para os países que fossem receber em peso argentino, você acha que teria algum benefício o dólar sair, não ser mais a moeda internacional? Benefício? Então, como eu disse, né, eu acho que é bastante difícil, né, o dólar deixar de ser a moeda internacional nesses próximos tempos aqui, né? O pessoal fala assim que a China vai acabar suplantando os Estados Unidos, né? Quer dizer, a gente já ouve falar isso há bastante tempo e não aconteceu ainda. Inclusive a China está passando agora, nesse momento aqui, por uma crise. Quer dizer, é pouco divulgada, por quê? Porque a China é um país fechado, né? Não tem um controle ali estatal sobre tudo que acontece na China, né? Então, eu não acho que haveria benefício. Inclusive, o que uma pessoa aqui no Brasil costuma fazer? Ele pode aplicar o dinheiro que ele tem na poupança, aplicar em renda fixa, ou aplicar onde? Em dólar. A pessoa compra o dólar, certo? E guarda o dólar em casa, por exemplo, ou mesmo fica nas mãos de um banco. E qual é a tendência do dólar? Ele pode sofrer uma queda, mas vocês veem diariamente ele não tem uma variação ou para cima ou para baixo muito leve, por exemplo. Não é isso? Então eu não vejo benefício, né, do dólar deixar de ser a moeda internacional. Tem que ter uma moeda forte no mundo. Por que a Libra foi a moeda anteriormente? Porque a Inglaterra era a maior potência do mundo, certo? Quando ela foi suplantada pelos americanos, aí o dólar passou a ser o quê? A moeda internacional. Então, se porventura, futuramente, um outro país conseguir suplantar a economia americana, de repente pode haver o quê? Um consenso, né? E se adotar essa moeda desse novo país aí que possa surgir. Daí você acha que, por exemplo, se houvesse esse consenso, seria adotada, no caso da China, seria adotada a moeda da China ou eles passariam a cada país usar a sua moeda? Então, como eu falei, tem que ter uma moeda internacional, tem que ter uma moeda. Por quê? Porque, olha, só na ONU são 193 países. Levando em conta aqueles que não fazem parte da ONU, são por volta de 210 países no mundo. Cada país não tem a sua própria moeda, não é? E elas não variam muito de valor entre um país e outro, por exemplo. Então, ficaria muito difícil, né, você ter, por exemplo, que fazer o intercâmbio econômico com um país e pagar com essa moeda ou com aquela moeda. Então, teria que ter uma moeda forte, única, para fazer essas transações internacionais. É um modo que eu penso dessa maneira. Certo? Certo. Quais as consequências da ascensão da China para o Brasil? Então, a China é o maior comprador brasileiro. Quem mais compra do Brasil no mundo hoje é a China, certo? Eles compram o quê? Principalmente aí produtos do agronegócio, né? Que envolve aí as chamadas commodities, né? Além de produto agrícola, produto de origem animal e produto de origem o quê? Mineral. Então, quanto mais a China crescer, mais ela vai comprar, certo?
Então, nesse ponto, é benéfico o crescimento da China, certo? Por quê? Ela, como eu falei, ela cresce e o mercado brasileiro encontra o quê? Encontra um grande comprador. Você tinha falado que na reunião do G20, a pauta do mês de agosto foi sobre a Ucrânia, né? Quer dizer, discutiram vários assuntos, meio questão ambiental, que é um problema hoje no mundo, mas a tônica da reunião foi a guerra na Ucrânia. Sim, mas é porque a guerra da Ucrânia ela influencia muito na economia mundial, né? Sem dúvida. Então teria sido por isso que foi discutido? Então, mas a questão maior da discussão foi da invasão russa na guerra da Ucrânia, né? Quer dizer, é uma agressão que é condenada pela comunidade internacional. Poucos países no mundo que apoiam, por exemplo, a Rússia. Principalmente aquele país Belarus, Coreia do Norte e outros países o quê? Se abstêm, né? de fazer o quê? De se posicionar. Então, a Ucrânia, por exemplo, é um grande produtor exportador de cereais, né? O trigo principalmente, o milho e semente de girassol. E o trigo, pessoal, é um produto que é básico no mundo, né? Imagine você o pão, por exemplo. Não existe país no mundo que não consuma o pão, por exemplo, massa, por exemplo, né? Aí, macarrão, bolacha, enfim, certo? Então, ela deixando de produzir, deixando de exportar, é claro que você tocou num ponto importante, afeta a economia mundial. Aí o Brasil não compra trigo da Ucrânia, mas levando em conta a falta do trigo no mundo, acontece uma alta do trigo, certo? O Brasil compra de quem? Compra da Argentina, compra dos Estados Unidos, por exemplo. Então, o que a gente vai sofrer? Vai sofrer uma alta do preço do trigo aqui internamente. A Rússia parou de exportar para a Europa também, acho que gás natural, né? Quando aconteceu, né, o início da guerra, então colocaram diversas sanções contra a Rússia, né? E uma delas foi o quê? Foi o corte do fornecimento de gás natural, né? Eles passaram a obter de fontes próprias, por exemplo, alguns países voltaram a usar o carvão, né, que é altamente poluente, mas foi uma alternativa, por exemplo. Mas a Rússia, ela continua vendendo o produto aí para outros países do mundo, né? Sim. Foi só para... quem deu as sanções para a Rússia foi a ONU. Quer dizer, as sanções, elas partiram da União Europeia e dos Estados Unidos. Certo? Sim, aí a Rússia só para de exportar para os Estados Unidos e para a Europa? Então, mesmo assim, você vê que existe o intercâmbio entre eles, certo? Aí fala assim, no tempo da Guerra Fria, né? A Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. Eles estavam lá se degladiando aí, né? Discutindo e tal, mas havia o intercâmbio entre eles, certo? Sim. Aí, por exemplo, essa estação internacional orbital, né? Aí, vocês viram agora recentemente que foi o quê? Um astronauta americano para lá com uma nave, aquela Soyuz, que é da Rússia. Então você vê no campo espacial uma colaboração entre eles, apesar de eles estarem o quê? Em discordância em relação à guerra na Ucrânia. Porque o intercâmbio econômico entre eles não pode parar, né? Exato. Senão prejudica os dois. E prejudica o mundo de um modo geral, né? O discurso do presidente para o senhor representou bem os interesses políticos? O discurso dele na ONU, né, nessa última reunião da ONU. Então, o presidente do Brasil, ele levantou algumas questões que são importantes no mundo. Inclusive, ele foi aplaudido 7 vezes, ele teve a sua fala. Eu, inclusive, acompanhei todo o discurso dele, né? Eu ouvi tudo, né? Para ver realmente o que ele iria falar. Então, quando ele tocou na questão da fome, a fome é um problema no mundo, né? Então ele foi bastante aplaudido. Qual a maneira de combater a fome? Ele tocou na questão da desigualdade que existe no mundo. Também, né, foi bastante aplaudido, porque é um fato que de fato acontece. Ele também tocou na questão ambiental, que é outra preocupação do mundo, né? Olha aí, nós estamos vivendo um momento agora aqui, né, de um calor extremo, de repente ontem um frio também extremo, não foi assim? Eu saí da escola às 10h40 da noite, estava um frio tremendo, eu achei, né?
E de repente hoje já mudou. Então você vê essas mudanças climáticas, tem a ver com o quê? Tem a ver com a própria ação do homem no planeta Terra, né? Aí, o Acordo de Paris de 2015, nós estamos em 2023. O que foi acordado em 2015 está sendo cumprido? Não está, né? Quer dizer, o mundo continua o quê? A usar combustíveis fósseis, que é o grande vilão da história, não é isso? O petróleo, por exemplo, não é isso? Se bem que hoje você vê aí o surgimento de veículos elétricos, por exemplo, seria uma alternativa para você não ter que usar o petróleo, certo? Então, como eu falei, ele abordou a questão da fome, a questão da desigualdade, a questão ambiental, né? E fez uma crítica ao chamado neoliberalismo, dizendo que o neoliberalismo é o grande causador da desigualdade no mundo. Sem dúvida que o neoliberalismo causa a desigualdade. O que é o liberalismo, né? É transferir toda a produção para a iniciativa privada. Inclusive, vocês devem lembrar aquele escocês de 1776, que é Adam Smith, né? A Riqueza das Nações. O que ele falava? Ele falava no Estado mínimo. Quer dizer, o Estado tem que intervir o mínimo possível na economia. Quem que tem que gerar renda? Quem que tem que gerar emprego? Não é o Estado, é a iniciativa privada. Agora, o Brasil, por exemplo, no caso da desigualdade, o Brasil, pessoal, hoje, é um dado de hoje, né? Se vocês leem jornal, sabem bem disso. De cada 10 brasileiros de 15 a 24 anos de idade, né, eles chamam de nem, né, que não fazem nada, não estuda e não trabalha. Né? Aí, você fala assim, como que um país, por exemplo, né, que tem uma juventude que não frequenta a escola, como que um país que tem, por exemplo, o jovem que não está numa universidade pode se desenvolver? Se a gente falar assim, querem ver? A cada ano que passa, termina o ano, quantos brasileiros saem das universidades? Por volta de 7 milhões de brasileiros concluem o ensino superior. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que esse número é alto? 7 milhões de brasileiros concluem o ensino superior anualmente. O que vocês acham? Vocês acham que é um número alto, é um número ideal, é suficiente? Qual que é a porcentagem? Então, aí que está a história. Porque se você olhar o número, 7 milhões, não parece que é muita gente? Mas o Brasil tem 203 milhões de habitantes, certo? Quanto que representa 7 milhões de 203? Menos de 10%. Né? E menos de 5%, se você for fazer um cálculo, não é? Então você fala, como que um país quer se desenvolver, por exemplo, tendo um número tão baixo de pessoas que concluem o ensino superior? Lembram vocês daquela paquistanesa, né, a Malala Yousafzai, que ela sofreu aquele atentado, um tiro na cabeça, inclusive, né, quando era garota, né? Ela sobreviveu, ela criou, na verdade, o quê? Uma ONG para estimular as crianças, meninas principalmente, a frequentar a escola. E por quê? Porque ela é muçulmana. E o que acontece no mundo muçulmano em relação às mulheres? Elas são criadas com qual objetivo? Cuidar da casa. Né? Exato, se tornar o quê? Dona de casa, mãe e tal, né? Assim, não é para estudar, não é para trabalhar. E tem uma frase famosa dela, que ela fala assim, né? Uma criança, uma caneta, um livro e um professor pode mudar o mundo. Quer dizer, ela está dando o quê? ênfase, né, à educação. E aí você fala assim, né? O Brasil, por exemplo, como eu acabei de dizer para vocês, de cada 10 brasileiros de 15 a 24 anos, que é a faixa de vocês de idade, não estuda e não trabalha. Né? E aí eu faço uma crítica ao presidente no que ele falou. Ele falou que falta vontade política para resolver o problema da fome, o problema da desigualdade. Mas ele começou a governar o Brasil em 2002, governou até 2010. Ele já está no 3º mandato. E por que não resolveu esse problema?
Porque ele fala que falta vontade política, certo? Ué, então, eu acho que a vontade política parte de quem? Parte do governo, certo? Então isso aí era para estar resolvido há muito tempo. E quanto à questão da desigualdade, pessoal, a gente tem que lembrar o quê? Desde que a humanidade surgiu, desde que o homem da caverna, não existia o grupo mais forte e o grupo mais fraco. Então, na história da humanidade sempre existiu o quê? O forte e o fraco. O dominado e o dominador. O explorado e o explorador. O rico e o pobre. Quer dizer, isso é uma história que isso vem do quê? Da humanidade até hoje. E para resolver um negócio desse, né, não existe vontade política que resolva. Não, sim, mas não é porque desde o começo da humanidade que existe que é normal, né? Que é certo continuar existindo. Sem dúvida que não. É claro que não. Mas aí que eu digo, né? O presidente levantou esses pontos, não é um ponto importante combater a fome no mundo, ele foi aplaudido. Não é um ponto importante acabar com a desigualdade no mundo, é um ponto importante, ele foi aplaudido. Não é uma questão importante se fazer um controle da questão ambiental, né? Desmatamento e tudo mais, ele foi aplaudido. Quando ele fala do neoliberalismo, ele critica, né? Ele também foi aplaudido. Só que levantou os problemas e a solução não veio. Sim. Então o problema nós sabemos que existe. O que nós queremos saber o que é, como resolver esse problema. Aí eu pergunto para vocês, Bolsa Família resolve o problema? Não é um paliativo? Vai lá, ajuda aquela família, por exemplo, faz o quê? Ela consegue a sua subsistência naquele mês, no outro mês recebe o dinheiro e vai ficar nisso a vida inteira. Não existe nada que faça com que essa família saia da situação, por exemplo. Então aí que eu critico o presidente. Ele não falou em vontade política para resolver o problema. Então quem está no governo é que tem que resolver o problema. Por que uma cidade se desenvolve e a outra não? O prefeito é uma pessoa fundamental. Por que um estado é mais importante que o outro? Porque o governador é que faz aquela política. Certo? Não é assim que funciona? Sim. Então, pode ser. Um dado, né? Você falou que apenas 7 milhões de 203 milhões de brasileiros que terminam o ensino superior, né? Eu acho que no ano passado teve a pior porcentagem na última década foi no ano passado de números de inscritos no Enem, né? Então, aí que está a história. Esse número também, vocês acompanham isso e vocês veem o quê? Que esse número ele vem caindo, né? Sim. Então, o que falta? Aí, por exemplo, aqui em Avaré tem 2, 3 faculdades aí, né? Eu trabalho numa delas, por exemplo, e vejo que de repente tem aluno que deixa a faculdade por não ter condição de pagar, certo? O que o governo poderia fazer? Ué, não cria-se mais faculdades públicas. Uma faculdade pública não vai estimular a pessoa a entrar, ele sabe que ele vai ter que fazer o quê? Que ele vai entrar, não precisa pagar a faculdade. Aí não vai aumentar esse percentual aí de universitários, por exemplo? Sim. Você também tinha falado da frase do Adam Smith, né? Que o Estado tem que intervir minimamente possível, né? É a ideia dele. E o mundo segue essa ideia. Você fala, os países mais ricos do mundo são países neoliberais. Não teve uma crise nos Estados Unidos, eu acho, em 1929, então, que as iniciativas privadas quebraram e daí o dinheiro, a ajuda teve que vir do Estado? Então, é aquela história. O Estado ele tem que estar presente, né? A função do Estado qual que é? Segundo o Adam Smith, é cuidado social. Quem que tem que cuidar da saúde, da educação, do transporte público, de moradia e da segurança pública? É o Estado. Não é papel do Estado criar uma indústria para gerar emprego. Isso aí é papel da iniciativa privada, certo? Então, o Estado ele tem que estar presente. Aí ele vai socorrer, logicamente, a economia se houver, por exemplo, o quê? Como uma crise, como aconteceu em 29, como você lembrou, como aconteceu em 2008, lá nos Estados Unidos, a crise imobiliária do mercado americano, né?
Teve banco que faliu e teve banco que não faliu e empresa que não faliu porque o Estado auxiliou. Então o Estado ele tem que estar ali, certo? Para fazer o quê? É como se fosse o quê? Alguém pronto para entrar em ação caso seja necessário. Não é o papel dele, como eu falei, gerar emprego, gerar renda. Olha um exemplo que vocês que são mais jovens aí, talvez não se recordem, né? Ou talvez conheçam pela história, por ter estudado. Olha, no Brasil, por exemplo, até 1998, olha bem, até 98, a pessoa para ter um telefone em casa, que era um telefone fixo, tinha que ter muito dinheiro. Custava muito caro uma linha telefônica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, havia pessoas que tinham dinheiro, comprava diversas linhas telefônicas e alugava a linha. Imagine ganhar dinheiro alugando uma linha telefônica. Vocês ouviram falar isso? Agora, o que aconteceu em 98? A Telebrás, né, ela foi privatizada. Quando privatizou, o que é privatizar? Não é vender uma empresa estatal para iniciativa privada? Aí entrou no mercado o quê? Diversas empresas privadas, particulares. Hoje, você fala assim, tem mais telefone celular no Brasil do que habitantes. Não é isso? Sim. Não tem pessoas que têm 2, 3, por exemplo, e assim por diante? Sim. Isso só foi possível devido a quê? A privatização. E o que é privatização? É o neoliberalismo. Certo? Então, aí é que eu estou dizendo, eu estou dando a minha opinião, entendeu? Vocês estão me perguntando, eu estou colocando para vocês a minha opinião. Os partidos que no Brasil hoje é um governo de esquerda, e o governo de esquerda é contra a privatização, certo? Aí, então, por aí você vê o quê? Você vê o fortalecimento de empresas estatais. Sim. Esse foi nosso podcast, obrigado aos telespectadores que viram até aqui, e foi isso. Obrigada, Miller, por ter aceitado também ser entrevistado, e obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.